Hello, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é que é o nosso vídeo de quinta-feira da nossa série Direito e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma série que eu vi na Netflix sobre uma fisiculturista, tá? Chamada Sally McNeil, que ela matou o seu segundo esposo, né? O chamado Ray McNeil, que também era um fisiculturista muito famoso nos Estados Unidos na década de 80/90, e ela agiu em legítima defesa. Se você colocar lá fisiculturismo, Netflix, você vai achar a história de Sally McNeil e de Ray McNeil, tá? A Sally era oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos, ela trabalhava, se não me falha a memória, na parte da cozinha. E ela já pegava muito pesada a musculação, gente, na década de 80. Ela era fisiculturista mesmo, sabe corpo de mulher fisiculturista? Pouca gordura no corpo, bem malhada, bem saradona. E ela teve um primeiro casamento, onde ela teve 2 filhos. Os filhos dela já têm quase 40 anos hoje. E ela terminou esse primeiro casamento por ciúme do marido dela. E depois ela começou a participar de eventos de fisiculturismo. Então a Sally, ela ia, ela participava, sabe aquele evento que você faz as poses, que você pinta o corpo, se bisunta, nanana. Um desses eventos ela conheceu o Ray McNeil. E o Ray McNeil ficou muito fã da Sally McNeil, tá? E os dois, eles combinavam muito, porque eles tinham a forma de se vestir era diferente e os dois eram muito musculosos. Então vocês saíam com eles, assim, isso mostra muito no documentário, os filhos falam, que eles viravam centro das atenções. Então eles no parque da Disney, todo mundo parava para olhar os dois, porque era uma coisa muito estranha, era uma coisa muito diferente. Os corpos e tudo. A gente sabe que chama atenção o corpo de fisiculturista. Eles começaram a ter um romance e depois eles logo acabaram casando, tá? A Sally, ela trabalhava mais para financiar o Ray McNeil, porque, não sei se vocês sabem, mas eu convivo bastante com o pessoal do fisiculturismo. Aqui no Brasil isso não dá grana, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, até pelo Arnold, né, o Arnold Class, vindo do próprio Arnold Schwarzenegger, né, não sei se vocês sabem, eles têm um culto ao corpo lá e isso rende muita grana. Então, para ajudar o Ray McNeil, a Sally começou a trabalhar com tipo um cinema que existia. Não sei se na década de 80 e 90 vocês assistiam Super Clash, que passava até na antiga Rede Manchete, que hoje é Rede TV. Depois você procura aquelas lutas de gente bem fartona, mas que não lutavam de verdade. Aquelas lutas que tinham eram lutas ensaiadas, programadas e tal. A Sally entrou nisso. Só que ela também fazia um trabalho aonde ela... É muito engraçado a gente falar aqui, mas onde ela enforcava alguns homens, sabe? Aonde ela dava um mata-leão neles, sentava em cima dos caras, que os caras tinham fetiche por mulher forte, e eles queriam, tipo assim, ou apanhar delas, ou queria que elas prendessem eles sentiam prazer nisso. E ela ganhava muito dinheiro com isso, muito. Eu não tô falando de muito, assim, de, sei lá, $100, 200, ela ganhava $1.000, $500, ela ficou muito rica fazendo isso. E como o Ray McNeil não trabalhava, porque ele tinha que malhar o dia inteiro e fazer fisiculturismo exige muito disso, ela começou a sustentá-lo. Acontece que o casal brigava demais. E o Ray McNeil tomava, na época, até hoje também, né? Só que hoje você passa por nutricionista, por médico do esporte. Você pode tomar hormônio, a federação permite, mas você tem um limite, é todo acompanhamento, enfim. E na época não era assim. Então o hormônio que ele estava usando, a substância que ele estava usando, era uma substância que depois foi proibida, porque alterava o humor da pessoa, deixava a pessoa violenta e tudo mais. E o que se conta, os filhos falam bastante, é que o Ray batia nela, na Sally McNeil, tá? Ele batia mesmo pesado nela. E ela sempre tentava se defender, né? Então ela ia pra cima dele, ficava aquele angu de caroço. E o que aconteceu um dia? Um dia ele foi bater nela, ela pegou uma arma e pau, atirou nele. E ela matou, a Sally matou o Ray McNeil. Na mesma hora que ela atirou e viu que matou, ela ligou pra polícia, falando pra emergência que ela matou o marido dela, etc, etc, etc. Isso em 95. A Sally foi para julgamento em 96, alegando legítima defesa. Isso aqui aconteceu? A Sally foi condenada a 25 anos de prisão.
Sabe quando que ela saiu da prisão? Em 2020, gente. Ela ficou presa de 96 até 2020. É muito doido isso, porque ela sofreu violência doméstica. Ela sofria constantemente. Há muitos anos ela sofria violência doméstica contra ele. Só que as pessoas que apareceram no documentário descreviam ela como uma mulher violenta. Que ela tinha muito ciúme do Ray, porque o Ray pulava a cerca e etc. Ela ameaçava de morte outras mulheres, ela fazia barraco, ela isso, ela aquilo. Então, lá no próprio documentário, o que você repara? Que pelo estilo dela de ser musculosa e etc., ela dava medo. Ela que ocasionou, ela que... Ao invés de ela ser vítima da história, ela passou a ser mesmo acusada. E ela realmente ali foi uma legítima defesa, porque ele foi para cima dela, foi abater nela de novo e ela reagiu com a arma que ela atirou nele. Só que isso era uma constante. E todo mundo que participou do julgamento falava muito mal da Hayley McNeil, dizendo que a violência vinha da parte dela. E na verdade vinha da parte do Ray, que tomava muito anabolizante, tomava coisas que eram proibidas e isso despertava um humor muito louco nele, que cada dia estava de um jeito, bem como no dela também. Então, a penalidade foi muito alta. E aí você começa a estudar e você vê, a gente fala década de 90, a importância do empoderamento feminino, dos movimentos sociais feministas a respeito disso, que se fosse hoje, talvez a penalidade dela seria mais baixa. E realmente poderia ter sido aceita a legítima defesa. Mas para a época, em 1995 e 96, ela foi condenada a 25 anos de prisão. E ela passou em regime fechado durante esses 25 anos. Muito engraçado que depois que ela saiu da prisão, aí a filha foi vê-la, porque os filhos passaram muito tempo sem ver. Na adolescência, eles desapareceram e tal. Ela conheceu o neto, ela conheceu a filha como estava e ela estava casando com uma outra pessoa pela terceira vez para ela tentar ser feliz, com 60 e tantos anos. E aí você começa a pensar, gente, a mulher passou 25 anos na cadeia, ela sofreu violência doméstica, ela se defendeu mesmo e acabou matando o ex-marido dela, que batia bastante nela, mas para a época, pelo estilo que ela era, ela não era considerada uma mulher frágil, né? Por conta acho que por causa dos músculos dela e coisa do gênero. E o que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E se a gente for parar para pensar hoje, tem reflexos sociais muito grandes da época, do machismo e tudo mais. Se fosse hoje, talvez Hayley McNeil não estaria nem presa, entendeu? Poderia ter cumprido cumprido um pedaço da pena e depois ir para um regime aberto e tudo mais. É muito legal você ter uma visão crítica a respeito dessa série e principalmente pela época que se falava como que a mulher era tratada, né? Então a gente tem que começar a perceber que alguns direitos mesmo e a forma de pensar mudou de pouco tempo para cá. E a gente assistindo esses documentários faz a gente refletir bastante. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, compartilha ele para geral. Procura a história de Hayley McNeil, vou deixar aqui a foto para vocês e a descrição aqui do vídeo, tá bom? Até mais.